Sexta-feira da quarta semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Muito bem, sexta-feira, dia de olharmos para frente, assim como na quinta olhamos para trás, abrimos os ouvidos à grande memória da Igreja. Hoje é dia de olharmos para frente, é dia de prospectiva, isto é, o quinto domingo do Tempo Comum. Para ouvirmos esta sequência lucana da vida de Jesus. Sim, São Lucas é o intérprete, o narrador desta vida, história que nos interessa absolutamente. Jesus é o único ser humano do qual a biografia é história simultaneamente. Normalmente, biografia é um acesso possível à história, dada a subjetividade, certo? Na biografia, a história, porque não existe vida sem tempo e espaço. Mas a história compreende a universalidade, enquanto, de certa maneira, a biografia é pessoal, a história é coletiva e universal, como ponto de partida. Jesus é o único ser humano que reúne na sua biografia pessoal a universalidade. O homem Jesus de Nazaré é o ser humano por antonomasia. São Lucas nos entrega mais uma vez, e estamos agora no 5º capítulo do seu Evangelho. Terminamos o 4º no domingo passado. Estamos no início do 5º capítulo, versículos 1 a 11. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando terminou de falar, disse a Simão: "Faste ao largo e lançai as redes para a pesca." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram. E apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos de tal modo que quase afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha se apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da pesca realizada. E isso mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: "Não temas. Daqui em diante serás pescador de homens." Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus.
Bem, estamos na aurora desta missão de Jesus. Já de cara, afirmo sem medo que quando se diz que a igreja veio depois, só em Pentecostes, que a igreja não existia no tempo de Jesus, é mentira. Não há nenhuma dúvida que a igreja, segundo o próprio São Lucas, lembre-se que São Lucas é autor de dois textos no Novo Testamento, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. No Evangelho é o tempo de Jesus. Jesus é o grande narrado, é o personagem por antonomasia. Enquanto nos Atos dos Apóstolos é a igreja, aquela de Pedro e de Paulo, que são protagonistas. Obviamente, devo dizer que o Espírito Santo é o grande protagonista na pessoa dos dois apóstolos. Mas é óbvio que durante o tempo de Jesus, a igreja está incoativamente formada. Por quê? Como ouvimos agora, começa antes de exercer plenamente a sua missão, ele convoca passo a passo 12 homens, que deverão, durante os 3 anos da sua atividade apostólica na terra, atuar junto com ele, primeiramente aprendendo, vendo, ouvindo, e depois eles mesmos plenamente ungidos, com a memória de Jesus de Nazaré devidamente significada, vão atuar com poder e com ousadia. Mas vamos ao texto. Bem, primeiramente, na primeira parte do texto, o que temos? Jesus, pregador das multidões. Multidões se aglomeram em volta de Jesus. É um evento permanente na história de Jesus. Primeiro, porque ele traz a palavra de Deus. E os homens têm sede e fome da palavra de Deus. Nós ouviremos isso lá no início da quaresma, em março, quando então se dirá ao demônio: o homem não vive só de pão, mas da palavra de Deus. Pão, alimento forte, no caminho difícil por causa do pecado para Deus. Jesus então se serve de um barco. Essa pregação se faz na margem do lago de Genezaré, ou seja, no norte, na sua terra natal, na região da Galileia. Israel pode ser bem dividido em Galileia e Judéia, Samaria, né? A Galileia no norte, a Judéia no sul, capital, Jerusalém. Jesus cresce ali entre Nazaré e Cafarnaum, tendo nascido em Belém, na Judéia, por causa da sua ascendência davídico-salomônica. Pois bem, Jesus se usa de um barco estacionado. Ele invade o barco, simplesmente subiu e disse ao dono do barco: afaste-se da margem. E é muito bonito, do barco pôs-se a ensinar a multidão. Veja que beleza. É claro que aqui está a imagem da igreja. Esses homens, pescadores, uma parte do grupo são pescadores, eles vão aprender tanto de Jesus no barco. O barco será o ir e vir desses homens. Será momento de ouvi-lo, de vê-lo dormindo ou atuando fortemente. Quantas conversas, quanto ensinamento no barco. A igreja continua barca de Pedro, da qual ecoa a voz de Cristo, a barca de Pedro. Estando em Roma para um curso, fiz questão de filmar na Praça de Espanha, Piazza de Espanha, a Barqueta, uma bela fonte que, na verdade, esculpida em forma de barco, a Barqueta, imagem perene da igreja.
Quando se entra na igreja de São Pedro, na porta, na parede central que está sobre a porta, ou seja, entrando você deve voltar-se ao contrário, na direção contrária do altar. E lá está, em um mosaico gigantesco e maravilhoso, São Pedro sendo salvo por Cristo das águas, quando então, sobre a qual começa a caminhar e depois, na fraqueza da fé, afunda. A barca é o lugar de onde Jesus ensina os homens a conhecer a palavra de Deus. A igreja é o lugar do que Cristo utiliza, quis criar e utilizar, servir-se para ecoar no meio do mundo. Por isso, quem se afasta do barco, quem pula do barco, perde a mais essencial de todas as audições e lições desse mundo. O próprio Cristo, pregando a palavra do Pai, da qual ele mesmo é a sua encarnação. Depois falaremos da segunda parte, que é propriamente o encontro vocacional dos 4 primeiros apóstolos. Bem, antes de concluir o nosso programa, quero renovar o convite. Anime-se. Não dê muita bola para os vírus. Todos estão quase vacinados. Além de tudo, por onde passa, os aeroportos estão cheios, inclusive de brasileiros. Portanto, já é hora de fato de sair do ninho com os cuidados que precisamos ter em quaisquer circunstâncias, mas é hora de desamedrontar-se e viajar. E essa viagem não é comum, é uma peregrinação. Vamos lá, vamos ver esse evangelho ao vivo, esse lago de Genezaré, nós o veremos e celebraremos lá, onde Jesus convocou seus apóstolos. Bem, para saber desta peregrinação, informar-se, animar-se, querer viajar comigo, o telefone de informação é 985 96 50 23. Vou repetir. 985 96 50 23. Simper Brasil. Concluamos o programa desta sexta-feira. Agradecido, desejo a todos um bom dia.